Bom, meus amigos, iniciamos aqui mais uma transmissão do nosso vídeo. Nós vamos falar agora de dois acontecimentos marcantes da semana, ambos interligados. Um desses acontecimentos é a morte do primeiro bilionário do nosso mundo, que é o bilionário, o magnata, o grande capitalista John Davison Rockefeller. Nesse momento, o diabo, o inferno, deve estar em uma festa muito grande. Afinal de contas, não foi um indivíduo de pequenas proporções que certamente deve ter ido para lá. Nós estamos falando de um grande capitalista, de um indivíduo que financiou golpes de Estado, um indivíduo que financiou sociedades de eugenia. Nós estamos falando de um indivíduo que financiou o fascismo de Mussolini, que inclusive se dizia um admirador de Benito Mussolini, e de um indivíduo que também financiou o regime de Adolf Hitler na Alemanha. E que esse indivíduo, ele é muitas vezes é colocado na internet, na rede, como sendo um filântropo. Um filântropo quer dizer um amigo dos homens, um amigo da humanidade, quando a realidade é bem diferente. Nós estamos falando, na realidade, de um pilântropo que financiou fundações de higiene racial, como eles chamavam, organizações ultra-reacionárias. Nós estamos falando de um indivíduo que financiou golpes de Estado, nós estamos falando de um indivíduo que financiou os piores regimes do século XX. E quando nós falamos em John Rockefeller, nós não podemos deixar de desvinculá-lo a um fato recente, um fato que aconteceu há algumas horas atrás precisamente, com o nosso site, a Página Vermelha, que é um site que já está há 17 anos no ar, um site que apresenta traduções de livros de autores inteiramente desconhecidos no Brasil, tanto do inglês para o português quanto do russo para o português. É um site que já traduziu filmes inteiros sobre personagens pouco conhecidos até no próprio Brasil, como por exemplo o Gagarin no Primeiro no Espaço. Nós fomos pioneiros em fazer essa legenda sem cobrar absolutamente um centavo para isso. Nós traduzimos filmes como A Fortaleza de Brest, que depois apareceu no Brasil como A Resistência, dentre vários outros projetos informativos, como por exemplo um documentário sobre o Holodomor, além de inúmeros outros vídeos, de inúmeros outros projetos que apenas acrescentaram as pessoas que leem, que acompanham o nosso site. Pessoas de diferentes cidades, pessoas muito diferentes. E o que aconteceu? O nosso site foi recentemente bloqueado no Facebook. Lembrando que essa, a propósito, não é a primeira vez que a Página Vermelha é bloqueada. No ano passado nós fomos bloqueados 4 vezes. Nesse ano é o nosso primeiro bloqueio, e inclusive em razão disso nós estaremos criando em breve um novo perfil para administrar essa página, só mesmo para ficar encarregado de postagens. E nós vemos agora um novo bloqueio, e quem que for responsável por isso aí? A pessoa já deve estar se perguntando, quem que bloqueou, quem que censurou a Página Vermelha além do próprio Facebook? Os responsáveis por essa censura são um grupo de hipsters pós-modernos, quer dizer, um grupo de pequenos burgueses, um grupo de pessoas completamente alheias, que não sabem nem o que é comunismo e que misturam ideias liberais e passam uma espécie de tinta vermelha. Que é um grupo chamado Contra o Pensamento Liberal. O nome que a propósito não significa absolutamente nada, uma vez que nós encontramos lá não apenas o pensamento liberal em si, como até mesmo, digamos, postagens um tanto científicas, um tanto filosóficas, como por exemplo postagens sobre a minha roupa, sobre fotos que eu tenho no Instagram nos meus momentos de lazer, como se eu tivesse que ser uma espécie como se eu tivesse que ter fotos só segurando o microfone. Não seja por isso, quem quer ver foto minha com microfone, quem quer ver ativismo meu,
né? Basta perguntar, por exemplo, no Sindicato dos Petroleiros, em Mossoró, onde eu trabalhei por anos. Ou buscar, por exemplo, sindicalistas, ativistas que estiveram comigo ainda no começo da década de 2000, quando muito provavelmente mais da maioria dos membros deste grupo ainda usava fraldas, né? E eu protestava, por exemplo, com verdadeiros comunistas contra a flexibilização da CLT. Né? Por aí nós tiramos, né? Então, quer dizer, eu não devo nenhuma satisfação da minha vida pessoal a ninguém. Né? Por quê? Porque acho que vida pessoal, como o próprio nome já diz, é vida da pessoa. Né? E minha vida pessoal, felizmente, é uma vida muito bem regrada, é uma vida bastante sóbria, né? O que certamente por isso desperta tanto inveja quanto ódio nessas pessoas. Né? Por quê? Porque nós sabemos que muitos desses indivíduos, pelo que eu estou vendo aqui no perfil, muitos deles, apesar de não todos, são estudantes da USP. Qualquer pessoa que já esteve na USP sabe que a coisa mais comum de lá, você pode perguntar a uma pessoa que frequenta essa USP, é gente fumando maconha. Né? Pessoas que fumam maconha, depois organizam festas, né, com orgias, e isso aí é o grande ideal de vida para eles. Né? Isso é o que eles acham que é ser ultra-revolucionário, né? E que eles tentam, através de ideias de esquerda, mascarar a sua própria degeneração moral e intelectual. Sendo que essas ideias, na realidade, não têm absolutamente nada de esquerda. Né? Essas ideias, como nós vemos aqui, na página da Open Society Foundations, são absolutamente consoantes com a fundação do Sr. Rockefeller, chamado Open Society Foundations. Né? E aqui nessa página, www.opensocietyfoundations.org, nós temos aqui o seguinte tópico: LGBTI. Né? Nós temos aqui: The Open Society Foundations seek to combat discrimination by empowering lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex communities to promote and defend their human rights. Ou seja, nós temos aqui, né, isso aqui não é invencionice da página vermelha, isso aqui não é invencionice do senhor Cristiano Alves, isso aqui não é teoria da conspiração. Nós temos aqui um site, cujo link a propósito ficará no nosso vídeo, dizendo claramente que a fundação do falecido John Davison Rockefeller financia pederastas pelo mundo. Financia pederastas, né, dando dinheiro a essas organizações, dando treinamento a ativistas, né, inclusive através do Facebook, e que quando nós vemos exatamente essas pessoas gritando, né, a favor desses direitos, nós já temos uma ideia de quem paga exatamente as fundações que promovem isso aí. É muita ingenuidade você achar que um jovem desses universitário ele recebe diretamente dinheiro dessas fundações. É claro que a coisa não funciona assim. Como é que a coisa funciona? Geralmente uma organização dessas, ela funda, por exemplo, uma ONG, né, por exemplo, no Brasil, uma ONG em São Paulo, vamos supor. E aí é evidentemente que essa ONG ela vai contratar profissionais, né? Profissionais que vão dizer, por exemplo, que pervertidos estão sendo executados e que por isso eles precisam ser defendidos. Né? Vão dizer que eles são o novo Cristo, né, de uma determinada sociedade. Não importa para eles se um heterossexual, por exemplo, tem 40 vezes mais chance de ser executado, de ser morto. Né? Para eles o que importa é dizer que aquele grupo ali está sendo oprimido e que em razão dessa opressão logo eles devem, né, fazer alguma coisa para ajudar, né, colocar a proteção do Estado à disposição dessas pessoas. Né? E nisso o que acontece? Exatamente, muitas vezes um jovem ingênuo, ele acaba sendo pego nessa cilada. Ele acaba sendo pego nessa cilada, né, e direcionado para esse tipo de projetos. Muitas vezes um pervertido também, um pedófilo, né, que ele tem uma série de perversões dentro de si e que ele quer apenas, digamos, um empurrãozinho para colocar isso em vigor. Então ele busca também uma organização dessas, né, exatamente com o objetivo de se autoafirmar
e dizer que ele que manda ali naquela sociedade, né? Esses pervertidos tentam fazer o quê? Tentam fazer com que, se você chegar para o seu filho e disser para eles que o homossexualismo é algo errado, que é algo sujo, né? Lembrando que é consenso na medicina, né, que o sexo anal, que é a regra entre os homossexuais, é uma prática mórbida, então para eles você ali já está sendo preconceituoso e discriminador, você está sendo homofóbico ali. E logo, se você é um homofóbico malvado, você deve ser desprovido de qualquer direitos, você deve ser criminalizado, afinal de contas eles vivem gritando que homofobia é crime, né? E por isso você deve ser excluído ali, você deve ser demitido do seu emprego, você deve, né, ser afastado de um cargo público, você não deve frequentar determinados lugares, já que você não se curva diante da Roma colorida deles. Essa é a ideologia do homossexualismo. Basta lembrar que esse mesmo tipo de ideologia, né, os Estados Unidos tiveram por muito tempo na sua formação. Aliás, isso é ideologia americana, isso é americanismo. O homossexualismo é americanismo, quando nós falamos de política. Por quê? Porque assim como os Estados Unidos, um país fundado por protestantes calvinistas, tinha, né, já em seu germe a filosofia de que havia, né, um povo escolhido e que havia os não escolhidos, e que esses não escolhidos eles podiam ser dizimados, podiam ser exterminados, podiam ser oprimidos. Então é a mesma coisa que eles fazem hoje em dia. Eles lidam com a ideia de que eles são, né, um povo escolhido, de que eles são um grupo escolhido, de que eles são um grupo superior, e que todos aqueles que não concordam com isso são indivíduos primitivos, são indivíduos arcaicos, são indivíduos, né, violentos, são indivíduos que são criminosos, né? Lembrando que todo ativista pederasta proclama abertamente a ideia de que homofobia é crime, né? Lembrando que para eles homofobia é qualquer pessoa, é qualquer ato, né, de discordância com uma ideologia considerada uma doença social. Uma doença social e considerada também como doença por diversos representantes da comunidade médica, incluindo aí doutores, né, incluindo pessoas com altíssimo grau acadêmico. E falando em doutores, né, é muito interessante enfatizar aqui, né, e essa postagem aqui que eu vou mencionar para vocês, né, corrobora o que eu estou dizendo. O professor doutor Ian Holland, desenvolveu uma ideia chamada extremismo gay, né, que é a ideia de que os militantes homossexuais consideram como verdadeiro somente aquilo que dizem outros militantes homossexuais, né? E esse extremismo é algo tão violento, é algo tão agressivo, que para que vocês possam entender aqui a natureza deles, eu faço questão de citar uma captura de tela que eu peguei em um grupo que parece que não existe mais esse grupo, né? Trata-se de uma moça aqui que diz o seguinte, que os protestantes devem ser deportados para a Rússia, né? E aí deve ser lançada uma bomba atômica na Rússia, né? Porque eles são homofóbicos malvados. Quer dizer, a pessoa defende abertamente o genocídio, né? Porque um determinado povo não apoia a ideia de homossexualismo. Não menos interessante é o comentário de uma moça aqui de São Paulo, muito parecido com os da senhorita Maiara Peluso, né, uma moça chamada Malena Sandim Bispo. Isso aqui eu tenho a captura de tela para qualquer pessoa que duvide, né, da veracidade das nossas palavras. Ela aqui diz o seguinte, um indivíduo pergunta, vamos também cortar relações com todas as instituições importantes que rejeitam a homossexualidade? Exemplo, o Partido Comunista da Rússia, e banir a maioria das pessoas comuns da sociedade, já que a maioria também tem alguma rejeição pela homossexualidade, né? Lembrando aqui que não existe homossexualidade, vamos falar o termo correto, homossexualismo. Homossexualidade, isso é um termo criado pela ABLGBT, a LGBT, enfim, a organização dos pederastas no Brasil. Eles têm uma cartilha onde eles dizem o seguinte, que homossexualismo é um termo
discriminatório, porque ismo é doença, né? Logo, de acordo com essa cartilha, quer dizer, se você exerce jornalismo, então você é doente. Se você apoia o comunismo, então você é doente, né? Já que acaba com isso. Quer dizer, para que a gente vê o nível de sandice, né? que essas organizações divulgam exatamente com o intuito de promoverem um comportamento, uma ideologia. A senhora Malena Sandim Bispo responde da seguinte forma: quem tem leitura o suficiente para entender os contextos históricos e ainda é homofóbico, vai levar bancinho. Se estiver na revolução ao meu lado, um tiro na cara. Quer dizer, aqui, né, reparem, sublinhem aqui esse trecho: se estiver na revolução ao meu lado, um tiro na cara. Na realidade é até engraçado, né, ver uma pirralha que deve ter os seus, não deve ter mais que 23 anos, né, falando em fazer revolução, né, uma pessoa que nitidamente não tem nenhum preparo militar, não tem nenhum preparo disciplinar, que é o mais importante de tudo, né, e que nós sabemos muito bem que o povo brasileiro não apoia esse tipo de ideologias. Por quê? Porque a moral do povo brasileiro é uma moral baseada no catolicismo romano. Não é a minha religião, mas enfim, é a religião que prevalece no Brasil. Eu tenho, por exemplo, tios que são operários, um deles inclusive trabalha consertando dutos, né, de postos de gasolina, outro trabalha na Coca-Cola e nenhum deles, por exemplo, apoia o homossexualismo. Todos eles são firmes na ideia de que isso é uma prática repudiável, de que é algo imoral. E se você for, por exemplo, na Petrobras, se você for em qualquer grande empresa, você vai ver operários que compartilham esse mesmo ponto de vista. Não é algo próprio do povo brasileiro e nem de povo nenhum. Trata-se de uma prática imoral, uma prática que é considerada uma doença social e que não pode ser de forma alguma incentivada ou apoiada por nada na sociedade brasileira ou em qualquer outra sociedade. E nós vemos aqui, né, pelas palavras da senhora Malena Sandim Bispo, que se trata de uma ideologia de extremistas. Né? Quer dizer, o que eles pensam? Ou você concorda com o homossexualismo, ou você deve ser exterminado. Né? Quer dizer, ou concorda com o homossexualismo, ou deve ser exterminado. Quer dizer, essa é a ideologia deles. Né? Então, quer dizer, se você tem o seu filho, a sua filha, e diz que isso é um comportamento errado, né? Se você é mesmo um indivíduo solteiro, né, que planeja, enfim, como qualquer pessoa normal, formar uma família e acha que isso é um comportamento equivocado, então para essas pessoas você é o não escolhido, né, assim como os índios americanos eram para os protestantes, e exatamente por isso você deve ser exterminado, você deve ser destruído. Quer dizer, essa é a ideologia dessas pessoas que se vitimizam, né, e tentam ganhar algum tipo de favorecimento político, algum tipo de privilégio na sociedade. E antes que qualquer pessoa venha, né, fazer acusações aqui, dizer, você está sendo homofóbico. Né? Então, aqui nós não temos fobia nenhuma. Nós somos contra a discriminação a pessoas homossexuais. Nós entendemos que homossexualismo é conduta particular. Né? O que nós não queremos é o que é politização de uma prática errada. Né? Se o sujeito é homossexual, isso é uma questão pessoal dele. Eu conheço vários homossexuais, né? Conheço lésbicas, inclusive, pessoas que levam uma vida normal, né? É problema deles isso aí. Né? Eu tinha, inclusive, um amigo que, infelizmente, ele acabou, né? Ele era um praticante, né, dessa prática. Ele exercia essa prática. E eu digo esse amigo por quê? Porque, infelizmente, ele já não está mais no nosso mundo. Ano passado ele se arrependeu do que praticava, né, quando ele descobriu que tinha AIDS. Tinha AIDS, acabou tendo problemas e acabou vindo a óbito. Né? Já era muito tarde, foi um caso muito triste. É uma situação a qual, infelizmente, estão sujeitos muitas pessoas que levam esse estilo de vida. E é mais uma razão para nós sermos, né, quer dizer, se você acha que isso é uma coisa bonita, né, é um problema seu, mas você tem que ter consciência de que você está sujeito a sérios riscos.
Agora uma coisa é o quê? Uma coisa é o homossexual e outra coisa é o militante homossexual. O militante homossexual, ele é o inquisidor do século XXI. Militantes homossexuais, né, a militância homossexual, que é um projeto defendido aqui, né, pela Open Society do senhor John Rockefeller, que é um projeto patrocinado pela USAID, né, que é uma organização do imperialismo americano, né, nada mais é do que uma inquisição do século XXI, uma inquisição contra a qual nós temos que mover as nossas forças. Eu estou aqui com um documento, isso aqui não é invencionice nossa, isso aqui está documentado, isso aqui está devidamente provado. Né? Para quem tem alguma dúvida, nós vamos deixar o link. Está aqui a página da USAID, onde eles falam, né, exatamente o que é. Promoting and supporting the inclusion of lesbian, gay, bisexual and transgender individuals. Né? LGBT Vision for Action. Quer dizer, isso aqui é um chamado ao que existe mais reacionário. Isso aqui é um chamado a golpes de Estado, né? Lembrando que na Ucrânia os homossexuais e neonazistas estiveram lutando ombro a ombro. Isso aqui é um chamado à degeneração, é um chamado à destruição da família, é um chamado à destruição da tradição, da cultura, em nome de uma ideologia podre que não é abraçada por povo nenhum. Então nós temos que entender o seguinte, nós temos que lembrar as palavras sagradas e atuais de Maxim Gorky, grande escritor marxista-leninista, quando ele nos dizia que destrua os homossexuais e o fascismo desaparecerá. Né? Nós precisamos destruir esses homossexuais militantes, nós precisamos destruir essa ideologia podre e bani-la de onde quer que ela esteja. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui que não se trata de pessoas lutando por direitos individuais, e sim de fascistas interessadas em um projeto de globalização e de dominação mundial, apoiados pelos grandes capitalistas. Nós não estamos lutando aqui sendo fascistas que precisam ser combatidos por todas as forças políticas, né, independente de credo. Então vamos nos unir e vamos atrás de denunciar e combater essas pessoas. Obrigado.